passar um pouquinho pelos assuntos que a gente já falou aqui, né? Falamos muito, muito mesmo sobre SAF e sobre ligas. São os dois próximos assuntos que eu quero falar com você, né? Tivemos algumas SAFs aumentando aí o número no futebol brasileiro. Eu queria que você fizesse um balanço delas aí em termos de resultado dentro de campo, né? Principalmente olhando para a Série A. A gente teve aí o Botafogo, né? Obviamente, a SAF que foi campeã brasileira. E como é que você enxerga aí a evolução das SAFs nessa temporada de 2024? Porque o número de SAFs a gente sabe que aumentou muito, mas a evolução delas dentro de campo dentro de 2024. Eu acho que tem a fotografia total, né? A gente está passando aí 70 SAFs em operação, ou em operação não, mas constituídas no Brasil. Então, em 2 anos e meio aí, desde a aprovação da lei, né, claramente isso já cresceu bastante. São quase 10% aí do total de clubes em atividade no Brasil. Série A do Campeonato Brasileiro, né? Temos, por óbvio, aí o Botafogo, né? Falamos pra caramba deles aqui, que teve um ano incrível. A gente tem o Bahia com o City também, que voltou para a Libertadores depois de 3 décadas aí. Muito se falou sobre a queda de rendimento do Bahia no segundo turno do campeonato, as críticas da torcida ao Rogério Ceni, mas o clube terminou o campeonato onde imagino que eles gostariam de terminar, que é com classificação para Libertadores. Claro que pré-Libertadores, ideal é você cair direto ali na fase de grupos, mas super importante para a continuidade do projeto. É um clube que deve fazer mais investimentos aí, olhando para o futuro. Tem o Cruzeiro, né, que teve um ano de altos e baixos ali, com um movimento de compra no meio do caminho, né, a saída do Ronaldo vendendo o controle da SAF para o Pedro Lourenço, que entrou já fazendo grandes investimentos, e agora, né, acho que vai fazer ainda maiores investimentos, se tudo que está sendo especulado aí de fato for concluído, com a história do Gabigol, história do Dudu, né, coisas que ainda não são públicas, né? Tô falando aqui de especulações que a gente vê na imprensa, mas parece que ele vai continuar gastando bastante dinheiro. Teve o vice-campeonato aí da Sul-Americana. Tem o Galo, né? Que teve o ano dos... que foi muito curioso o que aconteceu, né? Porque teve os 2 vice-campeonatos de Copa do Brasil e de Libertadores subsequentes, e aí, do dia pra noite, se viu brigando para não cair, né? Foi curioso a forma como isso aconteceu, mas terminou o ano aí livre do rebaixamento e vai começar a 25 aí num novo projeto de futebol. O Vasco, que querendo ou não ainda é uma SAF, mesmo nesse imbróglio aí com a 777, que já se arrasta há alguns meses e ainda não sabemos qual vai ser o desfecho, mas terminou o ano, acredito eu, dentro de todas as complexidades e limitações, num bom lugar. Temos o Cuiabá e o Red Bull Bragantino, que são 2 clubes empresa que não são SAFs, mas se a gente separar aí associações e quem não opera como associação, eles estão do outro lado da história, né? O Cuiabá infelizmente rebaixado, mas sofrendo muito com esse desafio de gastar mais com futebol, né? Um clube que tem notadamente uma torcida menor, tá numa área do país ali que tem menos relevância para o futebol nacional, então acaba sendo mais desafiador para eles, mas se manteve por muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano foram 5 anos na Série A, até a queda agora. E tem um dono muito certo do que quer lá, né? A família que é dona do Cuiabá sempre se posiciona de forma assertiva, convicta, então acho que eles têm uma clareza ali do que eles querem. E tem o Red Bull Bragantino, que felizmente, né, acabaram me cornetando ali, que eu não falei mal do Red Bull Bragantino aqui, Verdade. quando a gente falou sobre eles há 3 semanas atrás. Mas brincadeiras à parte, primeiro que a gente fica muito feliz com o não rebaixamento e todo mundo que a gente conhece que trabalha lá são pessoas super sérias e o clube tem um projeto de longo prazo muito robusto. A gente falou aqui disso, né? Ele se impõe esse desafio, essa limitação dos atletas jovens, e no mercado que está crescendo e está gastando mais, isso vai ficando mais difícil de gerenciar, mas felizmente escaparam. Então a gente está falando aí de 7 clubes que operaram esse ano como SAFs ou clube empresa na Série A, um deles rebaixado, um deles campeão, um deles acessando Libertadores ali, o Cruzeiro quase na Libertadores. Então assim, no todo você tem, como a gente sempre fala aqui, né? Você tem as SAFs que vão dar mais resultado esportivo, que vão ficar no meio do caminho, que invariavelmente não dá para no campeonato de 20, se tiver 20 SAFs, alguém vai cair, alguém vai ganhar, então é do jogo. E tem outros exemplos de SAF positivos, né? Se a gente olhar para a Série C do Campeonato Brasileiro esse ano, a gente tem o acesso para a Série B do Atlético, que é um clube que fez acessos consecutivos, né? Subiu da D para C, agora da C para B. Esse ano vai jogar a Série B, é um clube de São João del Rei, lá no interior de Minas Gerais.
A Ferroviária, aqui de Araraquara, cliente nossa, que também fez essa mesma escadinha, né? Subiu da D para C, direto C para B. Ano que vem disputa a Série B também, então mais um paulista na Série B do Campeonato Brasileiro. Temos o nosso Maringá, como SAF, que saiu da Série D para a Série C, agora para disputar a Série C no que vem. Então, no todo aí, a gente falou aqui eu falei de 10 SAFs, né? Aham. 10 SAFs que, de uma forma ou de outra, tiveram um ano positivo, né? Uma delas, o Cuiabá, acabou sendo rebaixado, Sim. então é sempre importante fazer essa análise mais fria, mas mostra que o modelo tende a funcionar, né? A gente tem ganhos muito rápidos aí, como o caso do Botafogo, do caso do Bahia, projetos mais estáveis e com governança a longo prazo, que é o caso do Maringá, o caso da Ferroviária, o caso do Atlético. Então, a gente continua com as perspectivas para 25 e adiante, vendo ótimas possibilidades para SAFs, e acredito eu que novos projetos de SAF virão com mais injeção de capital, principalmente de investidores lá fora, né? A gente falou disso aqui no papo sobre MCOs, a gente tem recebido muito questionamento de grupos globais, agora que vai começar um novo ciclo de direito de transmissão, né, com LFU e Libra, cada uma de um lado. Falei, pô, legal, né, tô vendo que o mercado tá evoluindo, vai começar um novo ciclo com esses dois blocos. Aí vem sempre a pergunta, quando é que a liga vai ser formada? Porque eu tô a fim de entender melhor o mercado. Sim. Então eu acho que tem muito movimento que vai acontecer em 25, principalmente em clubes chamados de middle market, que não são os top 10, top 15 do Brasil. Acho que isso vai continuar sendo mais raro. Mas a gente vai ver mais exemplos, na minha opinião, aí, como o Maringá, como o Atlético, como a Ferroviária, que vem de baixo, esportivamente falando, mais bem organizados. Ô, Pedrão, você falou aí da liga, né? Quando que vai ser unificada e tudo mais. Antes de entrar no assunto liga, Pedrão, eu separei aqui 2 perguntas que eu quero que você ajude aqui nas respostas. O Beto, que esse é um assunto também que a gente falou bastante. O Beto perguntou se o Corinthians conseguiria se enquadrar num fair play financeiro. A gente falou muito sobre fair play financeiro aqui também. O que você responderia para o Beto? E, sucintamente, o que é fair play financeiro? Pergunta fácil, né? Não, a gente falou, né, bastante do assunto aqui, então vamos recapitular o conceito, mas o fair play financeiro nada mais é do que você criar condições paritárias ali, equitativas dos clubes competirem entre si, mesmo num cenário que você tem clubes gastando mais, clubes com maior potencial, como a gente falou aqui do Flamengo, né? Se a gente usar o mercado americano como referência, a melhor forma de exemplificar isso é que lá eles têm o teto salarial, né? Então, na NFL, na NBA, no beisebol, na própria MLS, né, você tem um limite de gastos que você pode ter com o salário, justamente para ter um produto mais equilibrado competitivamente, o que é mais interessante quando você tem oscilações de campeões ali, né? Então, no Brasil, a gente até consegue esse efeito, sempre conseguiu historicamente ali, por outras razões, né? Porque tinha ano bom, ano ruim de clube e clubes que não tinham projetos tão longevos. No esporte americano, eles encontraram esse mecanismo. Então, no futebol global hoje, o desafio de fair play financeiro é você criar condições que todos os clubes respeitem de forma a ter um mercado que é sustentável financeiramente. Então, aí o conceito one-on-one aí básico de fair play financeiro é você não gastar mais do que você arrecada para que você seja sustentável, financeiramente falando. Aí a gente já entra no caso mais concreto do Corinthians. Na Premier League, isso está mais em evidência muito por conta do caso do Manchester City. Né? Teve primeiro o processo envolvendo o UEFA, hoje tem o processo envolvendo a Premier League, que alega que o City gastou mais do que arrecadou por muitos anos lá atrás, antes da criação do novo regulamento, né, da Premier League. E aí o City é uma questão mais complexa, porque como o dono do City Football Group é o Fundo Soberano de Abu Dhabi, e o Fundo Soberano de Abu Dhabi também é dono da Etihad Airways, que é o principal patrocinador do City, o que o City Football Group, o dono, alega, fala assim, o cara é dono das duas empresas, se ele paga 100, 200, 300 no patrocínio, o problema é dele, ele tá tirando dinheiro de um bolso e botando no outro, ele consegue validar essa defesa do City, né, que o patrocínio vale o que ele paga com a exposição de mídia que isso gera para o City. Então, essa é um pouco a história que está acontecendo lá no futebol europeu, trazendo aqui para o futebol brasileiro. É importante a gente ter isso porque, primeiro, a gente precisa conservar a sustentabilidade financeira do campeonato, ainda mais, né, da liga aqui quando ela for formada, ainda mais num contexto, como eu falei aqui algumas vezes, de maiores gastos, maior desafio esportivo, e aí acho que aí o Corinthians se enquadra nisso, né, numa forma bastante desafiadora, né? O Vessone falou bastante disso aqui semana passada, né? De gastar muito, de ter um desafio grande com a dívida. Eu acho que hoje, né, se a gente for olhar só para o operacional do Corinthians, deixando dívida de fora, ele poderia sim se enquadrar num fair play financeiro, mas não dá para a gente não avaliar a dívida. Né? A dívida tem que ser paga, tem que ser gerenciada. Então, acho que
seria desafiador para um Corinthians hoje se enquadrar 100% nas regras de fair play financeiro. Possivelmente ele teria que diminuir o gasto no futebol, parecido com o conceito que a gente falou do São Paulo aqui, né? Gastar menos ou a mesma coisa que eu estou gastando com futebol para eu ter recursos suficientes aqui para gerenciar minha dívida e não criar situações como a situação do Ranieri esse ano, em que o presidente do Cuiabá, que a gente acabou de falar aqui, publicamente falou de uma questão de fato delicada, né? O Corinthians levou o jogador, não pagou, tá usando o jogador e eu tô disputando uma vaga de rebaixamento contra ele. Isso cria um sistema injusto, né? Não, é um unfair play, né? Você tá sendo injusto dentro do modus operandi do campeonato.